Programa Turistando. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo. Olá, meus amigos, aqui estamos no ar com o nosso programa Turistando, que é uma delícia, porque viajar é a grande, é a melhor experiência. Esse é um investimento que realmente você jamais deveria deixar de fazer em sua vida. Tem ao meu lado a Adília Lopes. Tudo bem, Adília? Tudo bom, Wesley? Muito feliz por estar aqui hoje. Estar com você é ótimo. A Adília é um agente de viagens famosíssima, conhecida aqui no Espírito Santo, tem uma carta de clientes maravilhosas, mas acima de tudo, ela tem experiências maravilhosas para compartilhar com a gente. E por falar em experiência, nós queremos compartilhar com vocês hoje o que nós chamamos de experiência Oikos, que é a reconexão com a natureza, que é estar de volta em paz com o nosso ambiente, com a casa que nos abriga, que é o nosso planeta, o nosso Brasil, a nossa comunidade. Não é isso, Adília? Exatamente isso. É se reconectar com o nosso ser, é a gente fazer um retorno e nada melhor do que a gente utilizar uma viagem retornando à natureza e curtindo tudo que isso pode nos trazer de bom. Pois é, e o destino escolhido para essa experiência Oikos de hoje é justamente o nosso Brasil, o sul do nosso país. Foz do Iguaçu. Era um local, Adília, que eu tinha muita vontade de conhecer. Eu já tinha ido a Niágara várias vezes, a vários outros lugares bacanas, mas nunca a Foz do Iguaçu. E confesso que eu me senti arrependido por não ter ido antes, porque é de uma grandiosidade, não é? É uma coisa impressionante. Eu acho Foz do Iguaçu um destino sensacional. As Cataratas é a sétima, foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo, né? E é um lugar que encanta qualquer turista. Turistas de todos os bolsos, turistas que vão em busca de experiências diferentes. Realmente, Foz do Iguaçu é um dos melhores destinos hoje do Brasil. Pois é, nós vamos começar então essa viagem por Foz do Iguaçu. Vocês já viram aí algumas imagens das famosas cataratas. Pois é, mas eu quero começar por um parque chamado Parque das Aves. Ali você pode levar os seus filhos, seus familiares e ter uma experiência de ter as aves pertinho de você, revoando sobre você, em paz com a natureza, porque é um local que eles, além de preservar, não é verdade, o jeito original da ave viver, eles também recuperam animais que estão em risco de extinção ou que foram maltratados. Ali eles cuidam dos animais. É muito bacana aquilo, né? São 150 espécies diferentes, muitas delas em extinção. Quer dizer, são 800 aves no total. E para a criançada que pode ter contato, inclusive com as araras super de perto, é uma coisa incrível. Eu fiquei apaixonada com o Parque das Aves. Vamos lá então? Você também. Vamos? Vamos voltar. Com certeza. Vamos lá agora então ao Parque das Aves. Depois eu mostro as cataratas. Mas é tudo grudadinho, pertinho do outro, tá bom? Parque das Aves. Quem vem a Foz do Iguaçu não pode deixar de visitar o Parque das Aves. São 16 hectares que nos remete ao Éden. Eu tenho certeza que o Jardim do Éden era assim, não é, Amanda? Cheio de árvores lindas, de aves maravilhosas. São quantas espécies de aves aqui? A gente tem mais ou menos cerca de 150 espécies de aves aqui no Parque das Aves e 1.400 aves aqui. Agora, o mais interessante é que esse parque ele foi fundado a partir de um sonho de um casal que veio do Congo, não é isso? De Zimbábue, como é que é? Ela é alemã, né? E ele morava lá no sul da África, lá no Zimbábue. E eles tinham o sonho de construir um parque porque eles gostavam muito de aves. Então eles tinham uma paixão por aves, porque eles ganharam um papagaio do Congo. Então eles criaram esse amor por aves. E eles foram convidados a vir para Foz do Iguaçu para construir um parque de crocodilos. Mas... Crocodilo come ave, não come não? Né? Mas o senhor Denis, que é o fundador do parque, falou, não, mas eu gosto de aves, né? Eu vou criar um parque de aves. Então eles vieram para cá em 93, compraram esse terreno, né? São 16 hectares e construíram o parque. Então são 8 hectares de área construída e mais 8 hectares de mata preservada. Então eles construíram o parque e fundaram o parque em 1994. Agora, este parque ele faz um trabalho de resgate. Esses coleguinhas aqui ó, que estão querendo participar da entrevista, falando aí sem parar, muitos deles foram resgatados de maus tratos, não é isso? Isso. A gente tem uma porcentagem de 54% das aves que estão aqui no Parque das Aves são de resgate ou do tráfico ou de maus tratos. Então a gente recebe essas aves,
faz todo um... Cuida delas. A gente cuida delas, a gente tem um hospital aqui com veterinários especializados em aves. A gente cuida delas e, infelizmente, essas aves que vêm do tráfico e de maus tratos, elas não conseguem retornar para a natureza. Porque a maioria das vezes ela vem com alguma deficiência. A gente tem aves aqui que não tem uma asa, que chegou a Valentina. É um exemplo muito grande disso, que ela chegou aqui com a asa cortada, com o papo todo perfurado. Então são aves que não têm mais condições de retornar para a natureza. Então aqui a gente resgata essas aves e deixa morando aqui com a gente. Então a gente abriga essas aves aqui. Mas também a gente faz um trabalho bem grande assim com reprodução de aves. A gente apoia projetos de conservação e de reprodução. Então qual que é o nosso papel? A gente reproduz essas aves aqui e entrega para projetos. Devolve para a natureza. Entrega para projetos parceiros, que esses projetos vão devolver para a natureza. Então, quando a gente vê que o projeto é sério, a gente faz, não, vamos fazer parceria. E aí a gente faz esse trabalho bem bacana. E para a gente terminar, os turistas que vêm aqui de várias partes do mundo, não é isso? Eles saem impressionados com o quê? O que mais deixam eles assim com vontade de voltar? Então, aqui no Parque das Aves a gente permite que o visitante tenha uma proximidade muito grande com a ave. Então a gente tem recintos de imersão, que são recintos bem grandes, que permite o visitante entrar e ficar bem pertinho das aves, sem a tela. Então essa proximidade com as aves as pessoas gostam muito. Então a gente tem aqui o Viveirão das Araras, que é o ápice assim, do passeio, que o pessoal ama. Então o Viveirão das Araras tem cerca de 100 aves dentro do viveiro, que ficam voando na cabeça, e o pessoal gosta muito dessa proximidade, desse colorido, dessa natureza. Então a gente tem aqui um chegar assim muito corpo a corpo com as aves. Corpo a corpo com as aves e com a natureza. A gente tem toda essa Mata Atlântica aqui exposta para as pessoas ter contato com ela. É por isso que a nossa TV ela tem essa alcunha, TV ambiental, a TV que te reconecta. Ela te reconecta com isso, olha, com esse Brasilzão lindo. Obrigado, Amanda. Adorei a sua participação em nosso programa, mas lá também no Parque das Aves tem jiboias, tem sucuri, tem um monte de outras coisas também, viu? Vale a pena dar uma checadinha lá. Sim, tem viveiros de répteis fantásticos, né? Eu gosto de olhar de longe, mas que chama bastante atenção, chama, e as crianças ficam loucas. Pois é, isso que eu te perguntar. Enquanto destino, é um lugar que as pessoas gostam, o turista volta com um bom recall? Como é que é? É um destino que agrada a todo mundo, Wesley. É um destino que também as poucas pessoas sabem, que hoje é o terceiro maior destino para congressos e eventos. É uma cidade que tem um parque hoteleiro enorme, é o terceiro maior parque hoteleiro do Brasil, e ele serve tanto para turismo de negócio, quanto para a experiência ligada à natureza. É realmente um destino, hoje é o segundo destino mais visitado do Brasil. Já é o segundo mais visitado do Brasil. Mais visitado do Brasil. Inclusive turistas chineses de outras regiões, né? Muitos da Ásia, muitos americanos, ingleses por lá também, eu reparei. Sim, hoje eles recebem mais turistas estrangeiros, às vezes, do que próprios brasileiros. A gente pode perceber, inclusive na movimentação de aeroporto, quantos turistas estrangeiros a gente encontra em Foz do Iguaçu. E por falar em aeroporto, deixa eu puxar aqui a sardinha para o nosso lado. O aeroporto de Foz do Iguaçu ainda não é dos melhores não, viu? Olha, mas o de Vitória tá arrebentando. Isso aí, pelo menos, é mais bonito que a Foz do Iguaçu. Aeroportos, né? Aeroporticamente falando, o nosso é melhor, tá? Nosso aeroporto ficou um espetáculo, hein? Tá bonito. Demorou, mas realmente merecíamos um aeroporto desse nível. Bom, gente, no próximo bloco eu volto mostrando a vocês as maravilhas, a força, a grandeza das cataratas, tá bom? Minutinho só. Inacreditável! Picape Nissan Frontier XE 2019 automática 4x4, 190 cavalos, diesel e bancos em couro, com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e tabela FIP na troca do seu usado. Aproveite, Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo. E aqui estamos de volta ao nosso programa Turistando, hoje mostrando a vocês uma viagem incrível a Foz do Iguaçu. Ao meu lado, a Adília Lopes, agente de viagens, que está aqui me ajudando a costurar esse programa com tantas emoções e aventuras para vocês. No bloco anterior, eu mostrei nossa visita ao Parque das Aves. Olha só que bonitinho, vale a pena ver de novo. Quantos pássaros! Essa arara azul então chamou minha atenção.
tucano de bico verde, só coisa linda. Mas agora eu quero entrar no parque onde nós veremos, enfim, as cataratas. Mas antes, vamos lembrar que tudo isso, esse parque fica em Foz do Iguaçu, essa cidade que faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, não é isso? E é uma cidade também que tem um atrativo mais para o turista cadeirante. Ah, sim, é uma das cidades que mais acolhe ao cadeirante. É a cidade com maior acessibilidade aos cadeirantes. Todas as atrações em Foz do Iguaçu, você consegue chegar com rampas, com elevadores, você consegue estar próximo às cachoeiras, às quedas d'água, até mesmo no Parque das Aves, é fácil a locomoção. Todos os transportes públicos estão voltados também ao cadeirante. O aeroporto de Foz do Iguaçu também tem uma pegada para a acessibilidade. Quer dizer, é um dos poucos estados hoje brasileiros, que é o Paraná, é uma das poucas cidades que funcionam tão bem, que acolhe tão bem esses turistas que circulam tanto pelo mundo e que aqui no Brasil sentem uma certa dificuldade. E essa facilidade também de estar entre 3 países, né, nos permite fazer passeios bacanas, como jantar na Argentina, almoçar no Paraguai, fazer compras no Paraguai, voltar para Foz do Iguaçu. Agora, novamente, eu adoro puxar a sardinha para o nosso lado. Quando a gente chega no Brasil, tudo é mais bonito. A cidade está bem arborizada, Foz do Iguaçu, não é verdade? Muito, muito bem traçada, urbanisticamente falando. Muito bacana, de parabéns ao Brasil por isso, hein? Agora vamos, enfim, às cataratas. Para entrar no Parque das Cataratas, a gente só pode ir de trenzinho ou de ônibus, enfim, do veículo que eles colocam à disposição lá dos turistas, não é isso? A gente paga mais ou menos R$45, é isso mesmo, Adriano? 45, R$40, e você pode, enfim, entrar no parque, que é muitíssimo bem cuidado, gente. Esses R$40 valem mesmo, cada centavo deles, porque o parque está belíssimo, limpo, os animais passeando entre vocês. Coatiz então, hein? É uma coisa de impressionar, não é? Não dá nem pra comer uma pipoca perto do coati. Não dá, eles circulando pelo meio das nossas pernas. E eles, ainda por cima, são perigosos, porque eles conseguem roubar alimento. Da mão da gente, Eles são danadinhos, mas são bonitinhos. Bem, bom, agora quando a gente chega nas cataratas, se você vai vendo aquela grandiosidade, vai ouvindo aquele barulho, hein? Quando a gente começa a caminhar, que a gente ouve de longe o estrondo das águas, que a gente ainda não avistou, mas já consegue perceber e sentir, o corpo da gente já vai começando a quase que tremer com a vibração das águas. É uma sensação indescritível. Quando se depara com aquilo tudo, com aquela grandiosidade, Wesley, é do coração quase que parar. Ai, o meu quase parou, gente. Mas eu fiquei tão molhado, tão animado, que eu nem senti o coração parando. Pelo contrário, eu senti o coração batendo muito. Mas nós tivemos, em nossa companhia, um guia de turismo maravilhoso que nos ajudou a conhecer ainda muito mais as cataratas do Iguaçu. E é ele que vai participar agora do nosso programa. E eu quero saber com o César, que é um guia de turismo com vasta experiência na área, vários anos trabalhando aqui, sobre a origem dessa foz, dessas cataratas. Como é que tudo isso surgiu, hein? Milhões de anos, eu imagino. Existem várias teorias, né, que a gente usa mais a explicar a teoria da formação geológica, onde há aproximadamente 225 milhões de anos só existia um continente chamado Pangeia. Iniciou a separação dessa Pangeia e até hoje continua em movimento de separação continental. E durante esse processo de separação continental, com o movimento das placas tectônicas, ocorreram falhas geológicas. Abriram-se essas fendas. Abrindo fendas e por elas o derramamento do magma, da lava vulcânica, de basalto, que é o caso nosso aqui. E esse derramamento ocorreu mais ou menos há uns 130 a 120 milhões de anos. Agora bem pertinho das cataratas, conversando com o nosso guia de turismo, que é o César. Eu estou curioso para saber sobre este volume de água, essa massa espetacular que cai aqui atrás de nós. Isso se traduz em que números? A vazão normal das cataratas do Iguaçu é algo em torno de 1.500 metros cúbicos por segundo. Hoje nós estamos com um volume um pouco acima do que o normal, e estamos aproximadamente quase 2.000 metros cúbicos por segundo. E nesse parque, qual o total de cachoeiras, pequenas e grandes, que tem aqui? 275 quedas d'água, altura média aí de quase 80 metros e extensão de 2.700 metros de cachoeiras.
Agora tudo isso alimentado pelo rio Iguaçu, que quer dizer muitas águas, águas grandes. Água grande, sim. No Tupi-Guarani a tradução fica água grande. Completamente encharcados, graças a Deus, por essa força da natureza aqui nas Cataratas do Iguaçu. Eu converso com o César, que é guia de turismo, para nos falar sobre os primeiros homens que aqui chegaram. Foi quando isso? Em 1542 foi um espanhol que chegou aqui, já habitavam os índios nessa região, mas a pessoa, digamos assim, civilizada a registrar a descoberta foi um espanhol chamado Álvar Núñez, também conhecido como Cabeça de Vaca. Cabeça de Vaca. Mas foi um brasileiro, Santos Dumont, quem enxergou isso aqui como patrimônio público da humanidade e não privado como era. Me parece que isso aqui pertencia a um fazendeiro, né? Na verdade, Santos Dumont ele chegou aqui em 1916 e aqui eram fazendas, né? E ele chegou aqui, ficou encantado com o local, mas triste em saber que era propriedade privada, então ele começou a luta e ele tinha muita influência, então a luta dele teve êxito, sucesso só em 1939, quando foi então declarado o Parque Nacional do Iguaçu. Parque Nacional do Iguaçu. E dizem que Santos Dumont estava pendurado numa árvore, observando isso aqui, e as pessoas ficaram horrorizadas com ele pendurado naquela altura, e ele falou: eu não tenho medo de altura. Como é que é? As alturas não me intimidam. Isso foi no dia 24 de abril de 1916, né? Tentaram alertar ele que era perigoso o local onde ele estava, e ele estava em cima de um tronco de uma árvore, e aí assim ele sorrindo respondeu, né? As alturas não me intimidam. Por falar em intimidar, os índios estavam intimidados em chegar aqui antigamente, porque eles acreditavam que a garganta do diabo, tem esse nome, aliás, por conta deles, porque aqui existia ou existe uma serpente enorme com a cabeça de diabo que mora nessa cratera. Lendas da região, não é isso? Isso, os índios acreditavam, inclusive tem o nome aqui, Garganta do Diabo, por causa dessa lenda, né? Eu vou só falar um resumo. Aqui habitavam os índios caingangues e os índios guaranis, eram duas tribos rivais, mas eles adoravam os mesmos deuses, o deus Tupã e o deus Emboi. O deus Tupã é o deus criador do mundo, um deus bom, e Emboi o deus ruim. Então tinha um índio de uma tribo e uma índia de outra tribo que se apaixonaram e tentaram fugir. E essa índia, ela era consagrada a esses deuses. Os deuses ficaram furiosos e resolveram castigar esses índios, separando eles através desse rio que é o Rio Iguaçu. Transformaram então o rapaz, o índio, em uma palmeira, ficando de um lado do rio, e a índia, a Naipi, em uma rocha, ficando do outro lado do rio. Aí conta a lenda que ainda hoje, ali embaixo de uma das grutas das cataratas, ali vive o Emboi e o Diabo, vigiando esses dois índios eternamente, que nunca se unam, separados pelo rio. Porém, o deus Tupã, Deus criador, vendo que o pecado, o crime deles era relacionado ao amor, decide unir eles de novo através de um arco-íris que começa na rocha e termina na palmeira. Olha que bacana, o amor sempre vence. Eu continuo a conversar com o César, que é nosso guia de turismo, e o assunto agora é a preservação deste santuário. Na década de 30, César, me parece que a mata era muito mais presente nessa região, o que naturalmente evitava catástrofes ambientais, como vemos agora, não é isso? É isso mesmo. 85% do território paranaense era coberto pela Mata Atlântica, em 1930. Em 97, uma imagem de satélite divulgada mostra que apenas 3% do que havia restou. Então o rio acaba sofrendo grandes consequências com as chuvas, porque aí então a água dessas chuvas torrenciais acaba vindo rapidamente para os rios, trazendo consigo lixo e acaba causando muito impacto. Sem contar o lixo que as pessoas jogam por aí, né? Como se não houvesse amanhã, na verdade. Inclusive aqui nós vimos vários turistas jogando moedas na água. Pô, não é legal? Então isso aí também é um fator que pode atrapalhar muito. Agora isso aqui é um santuário não só por essas águas maravilhosas, mas também pela quantidade de animais, não é? Exatamente, o parque tem uma área muito grande, são 185 mil hectares nela, então somente da flora é composta por mais de 2.000 espécies, né? 98 espécies de mamíferos nos animais, a questão da fauna, né? E, então a biodiversidade aqui do Parque Nacional é muito rica. Inacreditável! Picape Nissan Frontier XE 2019 automática 4x4 190 cavalos, diesel e bancos em couro, com taxa zero, preço de nota fiscal de fábrica e tabela FIP na troca do seu usado. Aproveite, Kobe, sua concessionária Nissan no Espírito Santo.
E aqui estamos de volta ao programa Turistando com Adília Lopes, hoje me ajudando a mostrar a vocês um pouco mais sobre Foz do Iguaçu, que é um local maravilhoso, onde eu tive o prazer de gravar imagens especiais para vocês, nossos telespectadores da TV Ambiental. É o que nós chamamos de uma experiência oikos, ou seja, ter de volta a reconexão com a natureza, a reconexão com a nossa casa maior, que é o nosso planeta, né? Então nada melhor do que uma viagem às cataratas para isso. Mas ficar bem hospedado é muito bom também, gente. Aí eu vou falar de um hotel chamado Belmond, que fica dentro do Parque das Cataratas. É um antigo hotel tropical. Ele foi comprado e ele segue um padrão de excelência internacional que realmente nos deixa de queixo caído. É um hotel perfeito nos detalhes, no atendimento, no serviço e inclusive na alimentação. O restaurante dele é maravilhoso. É um restaurante que tem aquela vista toda maravilhosa para a piscina, para o verde. E o que mais me chamou a atenção é que ele está dentro do Parque das Cataratas, ou seja, é o único hotel que está lá dentro, que você pode sair até fora dos horários de visitação normal do parque para ver as cataratas. Por exemplo, um sunset nas cataratas. Ah, sim, os únicos que conseguem fazer isso são os hóspedes deste hotel, que podem 7, 8 horas da noite e ainda estar passeando no parque, quando todos os outros turistas já tiveram que se retirar. E é um local também muito procurado para casamentos. Essa moda de casar ao estilo norte-americano, europeu, ou seja, à luz do dia, está pegando forte no Brasil. E as cataratas têm sido um dos locais para a troca de alianças e votos, os I do, ou seja, eu caso. Pois é, muita gente tem casado por lá também. Eu até pensei na ideia, viu? Que luxo, hein? Não, a gente está lá filmando o casamento, não é o casando não, hein? Adília, agora eu gostaria de convidar aos nossos telespectadores, e você também, para reviver as aventuras do Macucos. Você lembra do Macucos? Sim, claro que sim. Que aventura maravilhosa de tirar o fôlego. Vamos falar o que é essa aventura? É um passeio onde nós passamos por baixo das cachoeiras nas cataratas. É um passeio de barco muito emocionante, mas muito seguro, onde a gente consegue ter o contato com a água. Claro que a gente fica muito molhado. Eu não sei se você tem imagem disso. Tenho tudo. Mas é um passeio imperdível. Imperdível, né? Imperdível. Agora, ele começa com uma passagenzinha entre a rua, né, a avenida principal, e a descida até o rio. Nesse meio caminho, você visita uma floresta, é muito bacana. Eu conversei com um dos guias de turismo lá também, que nos deu um pouco da mostra do que seria essa viagem, essa aventura às cataratas por debaixo delas, ou por dentro delas, ou ao lado delas, enfim, é água pra caramba. E em nossa série especial sobre TV Ambiental, na Foz do Iguaçu, nós encontramos um passeio daqueles dignos de Jurassic Park. Não, você não vai encontrar dinossauros, não ainda, né, Lucas? Ainda não. Mas você encontra muitas espécies nativas, num parque maravilhoso. Bom, conta um pouquinho pra gente sobre esse parque, a estrutura dele. O Parque Nacional do Iguaçu ele foi criado em 1939, é uma área bastante grande, de 186 hectares. O parque ele fica no oeste do Paraná. Fica junto com o Rio Iguaçu, por isso que o parque ele é no Parque Nacional do Iguaçu, ele fica na bacia do Rio Iguaçu. E vivem no parque aqui 530 espécies de animais. Grande parte dos animais que a gente tem aqui são pássaros, temos 386 espécies de pássaros, 83 espécies de mamíferos, 48 espécies de répteis e 13 espécies de anfíbios dentro do parque, sem contar o que nós temos no Rio Iguaçu, que são 176 espécies de peixe. Tem bastante espécies de animais aqui no Parque Nacional. É uma área de Mata Atlântica de importante conservação. Cerca de 91% da Mata Atlântica no país já foi desmatada, apenas resta 8,5%, por isso que essa área do Parque Nacional é de importante conservação. Por isso que o Parque Nacional do Iguaçu é um dos parques mais importantes do Brasil. Além de tudo isso, tem também a aventura. Então são vários saltos, não é isso? Você pode fazer rapel, muita coisa. Rapel, e este passeio chamado de Macucos, é isso? Isso, o passeio do Macuco Safari. Aqui é o tradicional passeio de barco que a gente tem no Rio Iguaçu. O passeio ele consiste em 3 etapas. A primeira etapa do passeio são 2 km deste veículo, onde temos paradas para explicações sobre as árvores nativas aqui do local. A segunda etapa é uma caminhada de 600 metros. Ela tem bastante escada, mas ela é uma caminhada bem tranquila. Todo mundo consegue fazer a caminhada com facilidade. E a terceira parte é o passeio de barco, onde o pessoal vai até debaixo das quedas do Rio Iguaçu. Tá? Uau, já estamos mostrando aqui algumas imagens.
indo até as quedas mesmo. Aliás, é um passeio que pode ser seco ou molhado, né? Isso, tem 2 tipos de passeio. A gente tem tanto o passeio seco quanto o passeio molhado. O passeio seco ele fica próximo às quedas. Você consegue observar todos os cânions e todas as quedas de água. Porém, no passeio molhado você consegue entrar debaixo daquelas quedas e se aventurar nas quedas do Iguaçu. Ok, já fiz a minha opção. Vou fazer o passeio molhado agora e depois eu volto contando como é que foi, beleza? Satisfeito agora que acabou? Acho que agora eu posso com certeza dizer-lhes como foi a experiência de entrar rio adentro e até embaixo das famosas cataratas, gente. É uma aventura indescritível. A gente chega molhado, animado, com mais aventuras para contar para toda a família, para o resto da vida e com uma experiência incrível de reconexão com a natureza. TV Ambiental, a TV que te reconecta com tudo isso. Deixa eu corrigir aqui, o nome desse passeio é Macuco Safari, né? Macucos não, né? Ah, mas macucos, né? Quanto mais, melhor. Mais experiências com o macuco, melhor. Macuco. Isso Macuco aí. Safari, não deixe de fazer o Macuco Safari, hein? Agora, como chegar a Foz do Iguaçu? Muito fácil, Wesley. Não existe voo direto de Vitória, mas através de conexões pelo Rio de Janeiro e São Paulo, a gente chega a Foz do Iguaçu em 2h30, 3 horas, saindo no máximo. E é fácil e a gente tem uma hotelaria vasta que cabe em qualquer bolso, porque não tem só hotéis 5 estrelas, a gente tem todo tipo de hotelaria e hotelaria confortável, quer dizer, também num centro onde as coisas funcionam, onde se tem uma vida noturna, onde se tem restaurantes, quer dizer, não é só parque, não é só safari. Uhum. Bom, tem os voos de helicóptero também, tem várias coisas bacanas que pode fazer por lá, né? Tem passeio de helicóptero, tem museu de cera. Sim, com certeza. É muita coisa bacana. Bom, gente, não deixe de visitar então Foz do Iguaçu. Muito obrigado, Adília, por você ter nos levado lá através da sua agência de viagens, não é isso? E através da Oikos, que é a nossa empresa conceitual, que ela quer mostrar a vocês muito mais do que uma viagem, mas uma experiência. Então, ter uma experiência Oikos é isso, é entrar para a natureza, é se reconectar com ela e é fazer as pazes com o planeta que nós vivemos, porque nós temos maltratado tanto ele, né? Sim, e agora a gente tem que trabalhar em sentido inverso, né? A gente precisa agora se reconectar com o nosso planeta. E pedir desculpas. E para pedir desculpas à Mãe Terra, à natureza, nada melhor do que dar-lhe um grande abraço. E eu me senti assim, abraçando aquelas águas, abraçando aquele verde todo e também, por outro lado, me sentindo abraçado. Muito obrigado, então, Brasil. Você é um dos países, ou é o país mais lindo do mundo, tá bom? Chegamos ao final dessa edição. Um grande abraço e até a próxima. Programa Turistando. Oferecimento Kobe, a sua concessionária Nissan no Espírito Santo.